Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo? Nós vamos iniciar agora o nosso módulo 2, Primeira Guerra Mundial, capítulo 4, Seria mesmo uma Belle Époque? Vocês podem acompanhar no livro de vocês, a partir da página 69, e o capítulo 4 em si, a partir da página 70, certo? Vamos começar trabalhando o seguinte questionamento. Nós vimos lá no capítulo 1 o seguinte: vários movimentos estavam acontecendo no mundo neste final do século XIX, início do século XX, que provocaram uma série de transformações. Dentre elas, a unificação alemã e italiana. Quando a gente falou da unificação alemã, a gente viu que o chanceler Otto von Bismarck tratou de militarizar a Prússia para lutar contra todos aqueles que fossem contra a unificação dos estados germânicos. E essa luta realmente aconteceu quando a gente fala da Guerra Franco-Prussiana, em que os franceses lutaram contra a Prússia, uma vez que eram contrários a essa unificação. Certo? Com o final da Guerra Franco-Prussiana, o que nós tivemos? A formação do Segundo Império Alemão, ou Terceiro Reich. Guardem bem na cabecinha de vocês em relação ao Terceiro Reich, que nós vamos voltar esse ano a falar sobre ele. Então, nós tivemos a formação do Segundo Império Alemão, ou Terceiro Reich, e nós tivemos aí duas frentes. De um lado, o nacionalismo alemão versus o sentimento de revanche da França, o revanchismo francês, devido à derrota nesta guerra, certo? E aí, o que nós vamos ter? Durante um período, após a Guerra Franco-Prussiana, até o início da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos um período de certa estabilidade na Europa. Estabilidade de que forma, tio Nicolas? Uma estabilidade onde não houveram conflitos armados. Os países europeus se militarizavam com o objetivo de proteger as suas colônias, mas não havia um embate entre eles. Este período ficou conhecido como Paz Armada, certo? Além disso, neste período também, nós começamos a ter a formação das alianças. Essa política das alianças se deu de qual forma? De que jeito? Primeiro, nós tivemos a política em que Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália se uniram. Como se deu essa união, gente? O Império Austro-Húngaro, devido a dificuldades internas, se aproximou da Alemanha. A Itália, como nós já falamos, a Itália e a Alemanha tiveram uma unificação tardia. Então, na política neocolonialista, elas trataram logo de procurarem regiões para abastecerem os seus países com relação ao mercado consumidor e matéria-prima, uma vez que também se despontaram para a industrialização. E isso provocou uma rixa, uma questão muito forte entre eles, né? Principalmente em relação à Alemanha e Itália, em relação à Inglaterra e França, que, contrários a esta política neocolonialista alemã, se voltaram contra elas, formando também um grupo. Então, de um lado, nós tínhamos Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, formando a chamada Tríplice Aliança, ou Potências Centrais, e do outro lado, nós tínhamos primeiro a Inglaterra e a França, formando a Entente, que vai se tornar Tríplice Entente com a entrada do Império Russo. Como que aconteceu a entrada do Império Russo? Primeiro, nós vamos ver o seguinte: nós vamos ver que a Rússia se envolveu em um conflito com o Japão durante os anos de 1904 e 1905. A guerra entre russos e japoneses foi finalizada com a vitória do Japão. Quando o Japão vence essa guerra, os russos começam a se aproximar dos países da região balcânica, dos Balcãs, onde nós temos hoje Sérvia, Montenegro, Bósnia, esses países dessa região, certo? E aí, a Rússia se aproxima dessa região com o ideal de pan-eslavismo,
O que seria então esse ideal de pan-eslavismo? A união dessa região para lutar contra quem principalmente, gente? Para lutar contra o Império Turco-Otomano. O Império Turco-Otomano, eles tinham uma influência muito grande nessa região. Como eles tinham uma influência muito grande nessa região, eles dominavam aqueles povos ali e tudo mais. E aí o que começou a acontecer? O Império Turco-Otomano, em meio a essas questões aí de dominações, eles começaram a ter o seu prestígio e sua dominação sendo diminuída com a inserção do Império Austro-Húngaro na região, que, por exemplo, dominou e anexou a região da Bósnia-Herzegovina. Então, nós começamos a ter aí formado dois grupos. De um lado, nós tínhamos o Império Austro-Húngaro, mais Alemanha, mais Itália, mais o Império Turco-Otomano. Do outro lado, Inglaterra, França, agora o Império Russo, formando a Tríplice Entente, e agora com apoio também dos sérvios, que eram contrários à dominação austro-húngara. E aí o que aconteceu, gente? Como então o Império Austro-Húngaro dominou a região da Bósnia-Herzegovina, o então herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Francisco Ferdinando, estava em visita ao Império, na capital então da Bósnia-Herzegovina, chamada de Sarajevo. Quando então eles estavam na cidade de Sarajevo, fazendo uma visita pública, o arquiduque então sofreu um atentado. E nesse atentado, um bósnio, contrário a essa dominação austro-húngara, acabou assassinando o arquiduque. Neste momento, o Império Austro-Húngaro, ele culpabilizou a Sérvia pelo ataque. Quando ele culpabilizou a Sérvia pelo ataque, os russos entraram em apoio à Sérvia, e do outro lado nós tivemos a Alemanha entrando em apoio ao Império Austro-Húngaro. E aí nós tivemos toda essa questão da política das alianças formada então e agora colocada em prática. Nós tivemos o início da guerra em 1914. Tudo bem, meninos? Então, se vocês pegarem no livro de vocês a partir da página 72, vocês vão ter todo esse conteúdo que nós acabamos de falar, com informações adicionais, é claro. E aí eu vou pedir o seguinte para vocês, que façam a leitura até a página 79, na verdade é até a página 80, e aí que vocês façam os exercícios, tudo bem? Depois eu volto numa próxima oportunidade aqui para nós fazermos algumas correções de exercícios, e também em caso de dúvida, vocês sabem, é só procurar o tio no WhatsApp, certo? Um grande abraço.